A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre é importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez juntos, vamos estudar sobre o Evangelho de Jesus e aprender um pouco mais. Vamos juntos, estudando e aprendendo sempre. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a parábola do bom samaritano. Dúvidas, entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Pense positivamente. Se você pensar que não tem forças para resolver o problema, ou que não adianta lutar, ou que o problema não tem solução, você se enfraquece e dificulta o encontro da resposta. Imagine-se forte o suficiente para resolver qualquer problema, por mais difícil que pareça ser. Tenha ânimo, tenha fé. Estes sentimentos, ânimo e fé, farão com que você ouça a voz de Deus que está no seu interior, sempre torcendo pela sua vitória, pelo seu triunfo na vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a parábola do bom samaritano. A parábola é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho fundamentada na prática da caridade. Essa é muito importante, essa parábola, uma das mais importantes de Jesus, acerca da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ela aponta essas duas virtudes como que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiseres ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar aos outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que não se cansa de combater, e não limita a recomendar a caridade, ponha-na claramente em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Então, todos os ensinamentos do Cristo é voltado para o amor incondicional ao próximo. E respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais,
despojaram e, espancando-o, se retirando, deixando-o meio morto. Registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 10, no versículo 30. Vamos falar aqui agora um pouco de história. Eu, particularmente, gosto muito de história, principalmente história ligada à religião. Jerusalém, do hebraico Urusalim, que significa a fundação de Salém, é uma cidade bíblica espalhada entre dois montes, a altitude média de 750 metros, limitada ao sul e ao oeste pelo vale do Enon e a leste pelo vale do Cedron, que a separa do Monte das Oliveiras. Então ela tem uma altitude semelhante à nossa cidade aqui de Juiz de Fora. Jerusalém começou a ser habitada desde o 3º milênio antes de Cristo. Portanto, não é a cidade mais antiga do mundo, mas talvez a segunda, porque a primeira mais velha que se tem notícia é Jericó. Depois da conquista do local pelos israelitas, Jerusalém foi ocupada pela tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, que sob o comando do rei Davi, subjugou os habitantes nativos, formados por uma população racial heterogênea, os jebuseus, os amorreus e os initas. Davi transformou Jerusalém na capital independente das 12 tribos, fez dela um centro de tradição cultural e espiritual do judaísmo, levando para lá a Arca da Aliança, a que todas as tribos prestavam com vassalagem. O primeiro templo da religião judaica foi erguido nessa cidade por Salomão em 960 a.C. Jerusalém sofreu vários ataques de povos conquistadores. Os mais importantes foram os babilônios, que dominaram de 587 a 586 a.C. Do Egito, guerra dos Ptolomeus, e da Síria, guerra dos Seleucitas, entre os anos de 201 e 199 e 198 a.C. Em 63 a.C., os romanos dominaram a região e designaram Herodes rei da Judéia em 40 a.C. Nós estamos falando de Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, avô de Herodes Agripa. Ele foi colocado lá pelos romanos, muito embora sendo ele de origem judaica. Espiritualmente falando, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo a cidade santa, da mesma forma que Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos. Nos dias atuais, Jerusalém é a capital de Israel e também para os palestinos a capital do Estado palestino. Por que isso? As pessoas às vezes não têm essa ideia exata. É porque metade de Jerusalém pertence à Palestina, a outra metade a Israel. Então, a própria capital ela é dividida ao meio. Então, ela é a capital de Jerusalém, capital também da Palestina. Esta situação representa um foco de contínuos conflitos religiosos e políticos, acerbado pelas ideologias fanáticas extremistas ali existentes. Existe um fanatismo grandioso ali, que desde Salomão vem se matando, irmãos contra irmãos, porque todos faziam parte das 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó, e que se tornaram inimigos. Jericó, do hebraico Iaret, que significa lua, situa-se a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto e ao oeste do Vale do Jordão. Em termos de altitude, é uma das cidades mais baixas da Terra, localizando-se 258 metros abaixo do nível do mar. Olha, eu estou próximo à cidade do Rio de Janeiro, que é um calor intenso. Ela está apenas, acho que a 2,5 metros acima do nível do mar. Agora imagina, senhoras e senhores, uma cidade com 258 metros abaixo do nível do mar. Por que ela não é tomada pelo mar? Pelos montes que a cercam. Então ela está no fundo. É que nem um calor, mas um calor de 60 graus aproximadamente. Herodes o Grande, que eu citei agora há pouco, no inverno de Jerusalém, que era intenso, ele descia apenas a distância de 27 quilômetros, mas um fundo de um calor intenso. Mesmo no inverno, ele ia parar no período de inverno, porque ele ganhou uma casa de Cleópatra, que era a rainha do Egito. Ele se refugiava no inverno para Jericó. Cidade muito antiga,
com vestígio de presença de caçadores mesolíticos 9.000 anos antes de Cristo. Sempre mereceu a atenção dos viajantes por ter um dos maiores oásis da região, pelas suas fontes de água medicinais, pelos palácios construídos no período helenístico e a época de Herodes, pelo enorme aqueduto rodeado de palmeiras e pela beleza e luxo das moradias erguidas por famílias ricas de Jerusalém. Uma rota de Jerusalém para Jericó, no passado e no presente, se caracterizava pela movimentação comercial. Então, Jericó é uma cidade totalmente comercial, onde tinha muito também prostituições, casas de jogos. Era comum pessoas que tinham alto poder aquisitivo participar das jogatinas, né, e de uma série de outras coisas. A parábola nos relata a história de um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, espancado, deixado quase morto à beira da estrada. O episódio nos conduz a algumas reflexões fundamentadas nas orientações espíritas. Destaca-se, em primeiro lugar, a violência a que o viajante foi submetido, característica de um mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando a todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Uma via comercial, como a existente entre Jerusalém e Jericó, de intenso trânsito e movimentação de bens materiais, atrai a presença de trabalhadores honestos, que com esforço e dedicação garantem a sua subsistência, quanto à permanência de pessoas inescrupulosas, descomprometidas com o bem, que não hesitam em prejudicar os desavisados que por ali transitam. Na tentativa de retirar o espírito da letra, entendemos, em segundo lugar, que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada noutro contexto. Indica a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral. Nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras, que tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba a nossa paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. A descida de um padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Descer, porém, para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que se concretize num plano harmônico e de entendimento. Sendo assim, aconselha Emmanuel: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Todavia, por descer, elevando quantos lhes não podiam compreender a refulgência da altura, é o que se fez no caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Lucas capítulo 10, versículos 31 a 32. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração desse sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas, cristãs e não cristãs. Vendo-o, indica mera observação superficial, desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem
Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Daí ser sempre atual a exortação de Paulo: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Passar de largo reflete ociosidade mental, enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Cedo ou tarde, essa atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando processos de culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Lucas capítulo 10, versículos 33 a 35. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital do reino dissidente. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles que tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiu o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, que a esses foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos de mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Na verdade, os samaritanos representavam o grupo conservador dentro da religião judaica. A Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. É importante considerar porque Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no Templo de Salomão em Jerusalém, não implicam que eram pessoas más. Ao contrário, as citações evangélicas e as constantes de Atos dos Apóstolos indicam que Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Jesus nos mostra, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem.
todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhe as feridas, levá-lo a uma hospedaria e garantir-lhe cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde, foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. O espírito Irmão X nos transmite informações sobre os personagens desta parábola. Segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, o todo misericordioso expediu sem detença um mensageiro que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O proposto da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mistério. Justamente um sacerdote de grande ciência nas Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguir adiante. Logo em seguida, um levita, igualmente culto, apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação, debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava, e deixando-se tomar pela súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e logo após, acomodando-o no cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Percebemos na parábola que o samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido caído à beira da estrada. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou maneira correta de agir. Primeiro prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a asepsia das feridas pela utilização dos recursos disponíveis, vinho e azeite. Segundo, improvisou um transporte, o cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Terceiro, levou-o para uma estalagem onde recebeu o alimento e o conforto de um leito, afastando-o das intempéries. Quarto, cuidou do ferido, auxiliando-o na recuperação da saúde. Quinto e por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo o adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida, se mais recursos financeiros fossem despendidos. Há, pois, uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossa vacina. Enquanto a manhã se espreguiçava, a cidade acordou assustada. Labaredas lambiam os prédios do tradicional Colégio São José, tão altas que pareciam escalar os céus. Coloridas, ameaçadoras, disputando espaço com a fumaça. Não havia corpo de bombeiros, e a população, munida de baldes e apetrechos afins, ajudou como podia. Comparecemos minha irmã e eu ao local. O trabalho era incrível. Casas próximas abriram suas portas para que livros, documentos, quadros, o que pudesse ser salvo, graças à rapidez e esforço de alunos e professores, pudesse ser abrigado. Crianças ainda, ficamos paradas junto à cerca de arame que se erguia, a alguns metros dos prédios em chamas.
Aquilo nos parecia inacreditável. Conhecíamos aquelas salas, sobretudo as mais antigas, em madeira, que abrigavam as classes do ensino fundamental. Lembramos da biblioteca, cujas obras preciosas da literatura infanto-juvenil, dicionários, enciclopédias e livros didáticos, tanto havíamos folheado. A destruição foi total. E pensamos, onde iremos estudar agora? A solidariedade não se fez esperar. Outros educandários cederam salas de aula para que os estudantes não tivessem seu ano letivo prejudicado. Lembramos que nós, das últimas séries do Fundamental, fomos estudar em colégio em construção em bairro distante. Era setembro. Nem todas as janelas tinham vidro instalado. Nem todas as salas tinham portas. Os ventos sulinos eram nossos companheiros quase todos os dias, trazendo-nos ares de uma primavera europeia. As chuvas eram constantes. Andávamos muito para alcançar a escola, em ruas alagadas e lamacentas. Divertíamos-nos com a água corrente da rua. Ríamos a valer quando afundávamos os pés na lama e eles retornavam sem as botas, que haviam resolvido ficar escondidas. O mais impressionante é que nenhum de nós desistiu das aulas. Comemorávamos sim os dias de sol sem aguaceiro. Íamos e voltávamos em grupos. Os mais afortunados tinham os pais que os levavam e buscavam de carro. Um luxo. Às vezes, um deles nos oferecia carona até onde havia calçadas, asfalto, e tudo era mais fácil. Inacreditável que não tivemos resfriados, gripes ou quaisquer outros problemas graves de saúde. Pensando hoje, damos-nos conta de que a vontade de estudar, de concluir o ano, a alegria com que enfrentamos todas as adversidades, nos manteve assim. A alegria foi nossa vacina. Enquanto trabalhamos montando bazares e vendendo quinquilharias, artesanato, bolos, doces e salgados, para angariar fundos para a reconstrução do nosso colégio, estudamos e vencemos. E nossa amizade se fortaleceu. Ainda lembramos dos rostos dos colegas, das risadas espontâneas, até das quedas, que, vez ou outra, um de nós levava, escorregando na rua, lavada pela chuva. Um verdadeiro escorrega. Bons tempos, velhos tempos, vividos, superados, fizeram-nos crescer. Boas lições para os dias atuais, quando os anos fazem pressão em nossos corpos. A mente estabelece estágios na preguiça. Bom recordar que podemos vencer, hoje, ainda e sempre, o que quer que nos alcance. Coragem, determinação, vontade ativa e Deus conosco. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o universo fala conosco o tempo todo. As pessoas ao nosso redor podem ser mensageiros, canais para a força criativa que constantemente deseja compartilhar conosco e nos ajudar em nossa jornada. O problema é que geralmente nossos olhos estão cobertos, não ouvimos, não enxergamos, não estamos abertos para realmente ouvir o que nos está sendo comunicado. Fique atento, ouça, talvez você receba as respostas que está procurando. Então é importante que meditemos e que aguardemos as respostas de Deus. Por isso o universo nos responderá, mas para tanto devemos nos preparar para isso. Ter tranquilidade, esperança, tudo de bom vai acontecer. Muita paz, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar no programa de hoje junto com você. O nosso programa O Espiritismo está no ar. Eu agradeço a todos pela companhia. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube
internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.